Olá, eu sou Victor Rebelo, trabalho há mais de 20 anos como comunicador e também atuo na área de consultoria comercial e coaching. Antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você poder receber os avisos de novos vídeos. E também, aqui na descrição do vídeo tem um link para você poder criar uma conta e testar gratuitamente o CRM Pipedrive, para você poder entender como funciona na prática um funil de vendas. Então, foco total agora e boa aula! Muito bem, então. Nessa primeira videoaula, nós vamos aprender o que é um funil de vendas, como esse funil de vendas se estrutura para que você possa atingir o seu objetivo no final do mês. Então, primeiro de tudo, vamos entender o que é um funil de vendas, não é? Para você que é leigo, para você que está tendo um contato pela primeira vez com essa metodologia, vamos dizer assim, de você estruturar o seu processo de vendas, vamos entender de forma simples o que é um funil de vendas. Primeiro, ele é nada mais, nada menos do que a estrutura em etapas do seu processo de vendas. Tá? Então, você vai simplesmente entender, analisar todo o processo, toda a jornada de compra do seu consumidor e o teu processo de venda e vai dividir essa jornada em etapas. Então, as negociações que caminham, que percorrem essas etapas, elas precisam percorrer num fluxo contínuo, do primeiro contato, da prospecção até o fechamento do negócio. Então, você não pode deixar que as negociações fiquem estagnadas, senão isso vai poluir a tua estrutura, o teu funil de vendas e vai atrapalhar a tua gestão das negociações. Essas etapas, elas precisam ser coerentes com as metas que você precisa cumprir em cada fase para que você atinja o teu objetivo no final do mês. Então, se o teu objetivo no final do mês é atingir R$ 10.000 em vendas, por exemplo, então quais são as metas que você tem que cumprir ao longo desse processo? Quantas prospecções você tem que fazer? Quantas propostas você tem que enviar? Então, dentro dessa tua estrutura, você tem que ter as etapas para que você possa realizar as atividades necessárias para movimentar os teus negócios ao longo desse funil, ao longo desse processo. Claro, essas etapas e essas atividades, elas precisam respeitar a jornada de compra do seu consumidor. Por exemplo, se dentro do teu processo, dentro do teu mercado, você trabalha com um serviço ou um produto muito técnico que o teu cliente ele precisa sempre enviar para o departamento técnico da empresa dele para que a equipe técnica faça uma análise do teu projeto, uma análise da tua proposta. Então, isso leva um tempo e é fundamental a etapa de análise técnica. Você tem que ter essa etapa dentro do teu funil. Por exemplo, aguardando análise técnica, aguardando resposta da equipe técnica. É uma etapa onde você está aguardando a análise da equipe técnica do teu cliente. Dentro dessa etapa, o teu negócio ele não pode estagnar, não pode ficar parado e fugir do tempo do teu ciclo de vendas. Então você precisa agendar o quê? Uma atividade enquanto esse negócio está lá nessa etapa. Cada etapa precisa ter uma atividade coerente para que esse negócio possa se movimentar para a etapa seguinte e continuar nesse fluxo. Então, de repente, você vai agendar um follow-up para X dias, é você que tem que saber quantos dias em média você tem que aguardar para fazer um follow-up e ver a resposta
do teu cliente, da equipe técnica. Então, o teu negócio fica naquela etapa, aguardando a resposta, mas você já agenda um follow-up para um determinado dia. É isso que vai movimentar o teu negócio para frente, para a próxima etapa. Portanto, a gestão das atividades ela é essencial para o teu processo de vendas. Você precisa gerir, não é, essas atividades fundamentais que movimentam os negócios ao longo da estrutura. Tá? Você tem que monitorar as atividades agendadas, aquelas que foram realizadas também. É importante você ter as métricas, atividades em atraso, ou seja, aquilo que não deve ocorrer, atraso de uma atividade que você agendou e não cumpriu. Tá? Você tem que fazer a gestão dos negócios e das atividades que são prioridades para o momento. É fundamental você entender qual atividade importante é urgente e qual atividade importante não é urgente, não é prioridade para aquele momento. Então, você precisa começar a diferenciar para saber como priorizar as atividades dos negócios certos, para que não fiquem estagnados, para que você não perca o timing da negociação. Terceiro, um funil de vendas ele é a base para as suas métricas, transformando o seu processo numa ciência, numa matemática. Então, a partir do momento que você tem relatórios das atividades realizadas, relatório das metas, o quanto você já está atingindo da meta ao longo do mês, do teu objetivo ao longo do mês, você tem relatórios da velocidade, do progresso das negociações ao longo das etapas, você tem relatórios de taxas de conversão, de vendas, de conversão etapa por etapa, de vendas, motivos de perda. Você precisa monitorar os motivos de perda para que você faça uma análise de mercado, para que você possa depois desenvolver uma campanha específica de marketing e de vendas para trabalhar aqueles negócios que você está perdendo por um motivo específico. Então, quando você começa a puxar relatórios e analisar esses relatórios, você começa a transformar a tua arte de vender também numa ciência, numa matemática. E isso tudo, o funil de vendas, ele te proporciona. Essa estrutura em etapas, essa gestão das atividades para que você não perca o timing das negociações e a base para as suas métricas, para os seus relatórios. Basicamente, esses são os 3 pontos essenciais que você pode obter com um funil de vendas. Como que se pode trabalhar com um funil de vendas? Vamos entender aqui, eu vou dar aqui 3 exemplos básicos de como se trabalha um funil de vendas. Então, por exemplo, o método mais tradicional, que é com a famosa lousa, não é? Com o quadro negro, onde você vai escrevendo a giz ou colando post-its ou escrevendo a caneta as etapas da tua negociação e você vai colando os post-its com o nome do negócio ou do teu cliente e vai avançando etapa por etapa. Essa era a forma mais básica de se trabalhar. Muitos vendedores mais antigos, não é? Mais experientes, vamos dizer assim, trabalharam dessa forma. Né? Agora imagina hoje, onde nós trabalhamos muita gente, não toda empresa, isso depende do mercado que você trabalha, mas hoje é muito comum as empresas trabalharem com campanhas de marketing digital para poderem capturar leads. Imagina você fazer a gestão das tuas leads ou das oportunidades de negócio que chegam no teu funil dessa forma, com post-it. É inviável, não tem como. Então, nós temos uma segunda forma, que é a planilha do Excel. Então, é muito comum ainda hoje as pessoas trabalharem com as planilhas do Excel. Não é? Só que veja, uma planilha do Excel ele é uma folha de cálculo. Você pode utilizar para várias finalidades, é muito útil e pode inclusive fazer gestão de vendas, mas ela não foi desenhada para isso, ela não foi pensada exatamente ou unicamente para isso. Então, uma planilha de Excel nunca vai te dar toda a gestão que você precisa
não é? Ela não vai te dar os recursos essenciais que você precisa. Você pode adaptar uma planilha do Excel para trabalhar com gestão de vendas, mas não foi pensando nisso que ela foi estruturada. Agora, hoje é muito comum também, eu percebo cada vez mais, não só grandes empresas, mas muitos microempresários, startups, muitos pequenos empresários, o quê? Buscando um CRM. O que é um CRM? Customer Relationship Management. Ou seja, é um software de gestão de relacionamento com o teu cliente. É um aplicativo, é um software que te permite fazer a gestão com o seu cliente ou com o seu potencial cliente. No caso aqui, um CRM de vendas, focado em vendas. No caso, por exemplo, você está vendo na tela a imagem do funil Pipedrive. Pipedrive é hoje um dos mais utilizados aí no mundo, um dos CRMs de vendas mais utilizados no mundo, o Pipedrive. Então, veja, um CRM de vendas ele já vai te oferecer recursos específicos para quem quer fazer a gestão da venda. Vai te permitir agendar as atividades, vai te permitir fazer aquela estrutura de Kanban, não é? Vai estruturar o teu funil em etapas. Então, vai te permitir extrair relatórios. Isso varia muito de CRM para CRM, mas em geral eles vão te oferecer esses recursos. Tua base de contatos você vai poder cadastrar e vai abrir oportunidades de negócio com esses contatos, ou vai trabalhar primeiro a prospecção, as leads. Então, essa é a forma mais moderna, atual, que os vendedores, os consultores comerciais estão trabalhando hoje. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre a questão do CRM, de você estruturar o teu funil de vendas, vamos entender o que é o ciclo de vendas. É fundamental, você precisa entender qual é o teu ciclo de vendas, para que você possa estruturar esse ciclo de vendas dentro de um funil. Então, eu vou aqui dar um exemplo de um ciclo de vendas básico. Então, a primeira etapa, ela pode começar com um contato inicial com aquele teu cliente, que pode ser um contato porta a porta, pode ser um contato quando você troca cartão numa feira de eventos, pode ser aquele famoso pitch de elevador, onde você encontra aquela pessoa importante, com o teu contato numa empresa que você quer atrair como cliente, você encontra aquele contato na rua, no elevador, no shopping center, e você vai lá e você percebe que você tem 1 minuto para se apresentar e explicar como que você pode atender às necessidades daquele cliente, como é que o teu serviço pode atender às dores daquele cliente, e você troca cartão com ele, o famoso pitch de elevador. Eu vou falar mais sobre isso num vídeo que eu vou publicar, vou produzir futuramente. Então, primeiro nós temos o contato inicial, onde você faz aquela primeira abordagem. Isso serve até mesmo para um lojista. Não é? Quando o cliente entra na loja, você se apresenta e diz que está à disposição para auxiliar, não é, no que ele precisar. É o contato inicial. Depois você tem uma segunda etapa, que pode ser aquele cafezinho, aquele almoço, ou já uma primeira reunião, onde você vai entender quais são as necessidades que aquele cliente tem. Se você tiver uma reunião, você pode se aprofundar mais na questão das necessidades, não é? Tem pessoas que preferem num cafezinho ou num almoço abordar de forma mais genérica essas necessidades e depois aprofundar numa segunda reunião no escritório. Isso vai de cada um, vai de cada profissional, mas a questão é, você precisa então começar a definir quais são as necessidades do teu cliente. É esse o trabalho de um consultor. Você não está preocupado em enfiar goela abaixo do cliente aquilo que você tem para vender. Você quer entender as necessidades para oferecer para aquele cliente, para propor para aquele cliente a melhor solução. Ok? Então, é um outro mindset, é uma outra visão de vendas. Tá? É o vendedor consultor.
Muito bem. E isso também serve para um lojista, para uma pessoa que trabalha no comércio. Então, você vai se aproximar novamente daquele teu potencial cliente na loja, ele está lá analisando um sofá, por exemplo, se você trabalha numa loja de móveis, e aí você vai tentar entender que tipo de sofá ele procura, se o que ele quer é um design moderno ou um design clássico, ou se o que ele está procurando não é nem tanto beleza, design, mas é conforto, ou é então um sofá que permita que ele possa descansar sem prejudicar a coluna, de repente ele está com um problema de hérnia de disco e o ortopedista dele recomendou um sofá mais específico. Então você vai entender a necessidade desse consumidor para demonstrar, para apresentar os produtos que atendem essa necessidade. Se ele está preocupado com um sofá para um problema de coluna, não adianta você querer oferecer um sofá super moderno, super confortável, mas que de repente não vai ser bom para ele. Você vai perder a venda, vai perder seu tempo. Tá? Então é fundamental essa etapa de definição de necessidade. Depois você tem a etapa de apresentação do projeto, não é? Onde você vai propor a solução, a melhor solução para as necessidades, para as dores desse cliente. Muitos comerciais, muitos vendedores já aproveitam e já entregam uma proposta comercial. Ou seja, você até pode ter falado no preço, o cliente até pode ter uma ideia de valor, de preço, né? Valor no sentido de preço do produto, mas é nesse momento que você entra com uma proposta que pode até variar de preço conforme a demanda, conforme o pedido, enfim. Você já pode entrar com uma proposta comercial nessa etapa, onde você apresenta o teu projeto, onde você demonstra o teu produto. Existem comerciais, não é, vendedores que preferem entrar com a proposta comercial já somente na etapa além, não é? Ele não quer misturar a apresentação do projeto com negociação. Então ele separa e você tem então a fase de negociação. Até porque muitas vezes quando você apresenta uma proposta comercial, o cliente ele precisa de um tempo para pensar. E é isso que você precisa entender. Qual é o tempo necessário? Qual é o tempo dentro do teu mercado? Qual é o tempo médio que você tem que dar para o teu cliente pensar? Não pode ser curto demais para ele não se sentir pressionado demais, mas não pode ser longo a ponto de você perder para a concorrência ou dele desistir. Você tem que encontrar o timing certo. Tá? Com base em pesquisa, com base em análise, com base em você perguntar para o cliente o que ele precisa pensar, o que ele precisa entender para tomar uma decisão. Não é? Então, você pode deixar para fazer a negociação e apresentar a proposta comercial nessa fase de apresentação do projeto, ou você pode dividir, enfim, isso varia de vendedor para vendedor. Isso aqui é só um ciclo de vendas básico, para que você possa entender como que você pode estruturar o teu processo de vendas dentro de um funil. Então, veja, com base nesse ciclo de vendas, contato inicial, necessidades definidas, não é? Apresentação do projeto, negociação, eu agora vou estruturar isso no meu funil. Isso não significa que no meu funil eu tenha que obedecer a essa ordem. Não é? Às vezes você pode mudar. No meu caso aqui, essa ordem ela faz todo sentido para o meu processo. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma primeira etapa, onde eu coloco o cliente potencial. Veja, você está aqui visualizando um exemplo de funil de vendas. Eu estou demonstrando na tela uma imagem que eu capturei do funil de vendas dentro do CRM Pipedrive. Então você tem na barra preta a opção de contatos, onde você pode adicionar os teus contatos, a tua base de contatos. Você tem à esquerda o botão negócios, que é justamente essa visualização de funil de vendas, onde você pode movimentar as negociações que você abre
com os teus contatos e, se você preferir trabalhar os prospectos, as leads que chegam de uma campanha de marketing digital numa base separada, que não é nem oportunidade de negócio e nem contato cadastrado, o Pipedrive te dá a opção de você trabalhar ali, ó, em leads. Tem lá um botão leads, onde você pode então cadastrar suas leads e, caso haja interesse, você converte essa lead para uma oportunidade de negócio. Tem vendedores que preferem colocar as leads, os prospectos, numa primeira etapa do funil. Tá? Ele já abre uma oportunidade de negócio com o prospecto. Se não avançar, ele dá perdido. Caso haja interesse, ele movimenta para a etapa seguinte. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Eu coloquei uma oportunidade de negócio, por exemplo, que eu captei, não importa se foi trocando cartões, se foi porta a porta, se foi numa campanha de marketing digital, está lá na primeira etapa, cliente potencial. O que eu vou fazer? Eu vou agendar uma ligação com esse cliente potencial. Liguei para ele, conversei com esse cliente. Ótimo. O que eu vou fazer então? Eu vou concluir essa ligação e vou movimentar essa negociação para a etapa seguinte: cliente contatado. Não é? Eu já fiz um primeiro contato. Obviamente que nesse primeiro contato eu agendei uma reunião com esse cliente ou uma videoconferência com esse cliente, com o objetivo de entender as necessidades dele. Não é? Então, eu vou deixar na etapa cliente contactado e vou deixar uma atividade agendada, reunião ou videoconferência para o dia X. Tá lá. Chegou no dia, fiz a reunião, conversei com o meu cliente, entendi as dores dele. Então, o que eu vou fazer? Vou movimentar essa negociação para a etapa seguinte, necessidades definidas. E já vou agendar uma nova atividade, enviar proposta. Enviei uma proposta, conversei com a minha equipe técnica, ou eu mesmo desenvolvi lá uma proposta para o meu cliente. Enviei a proposta. Então, o que eu vou fazer? Vou movimentar para a etapa de proposta feita e vou agendar uma atividade, fazer follow-up para tal dia. Chegou no dia, fiz o follow-up com o cliente, ele aprovou minha proposta, então eu já movimento para a etapa seguinte, proposta aprovada e agendo uma atividade, enviar cobrança, boleto de cobrança, enfim. Cliente pagou? Pronto, eu dou ganho nessa negociação e isso já vai para contabilizar as minhas métricas, os meus relatórios. Veja, isso aqui é só um exemplo. Agora, é muito importante, como eu disse no início, você também utilizar o funil de vendas não apenas para estruturar o teu processo de vendas em etapas, não apenas para você fazer a gestão das tuas atividades, mas qual que era o terceiro ponto? Métricas. Você lembra o quê? Que nós falamos no início da aula que o funil de vendas ele tem que te oferecer uma visão do teu processo de vendas em etapas, não é? Ele tem que te permitir a gestão das atividades com os teus negócios para que você possa movimentar esses negócios ao longo das etapas e ele tem que te oferecer as métricas, relatórios, para que você possa analisar o que precisa ser melhorado, o que tem que ser consertado, arrumado dentro do teu processo de vendas para atingir os melhores resultados possíveis, para atingir a sua meta. Então, veja bem, nós vamos falar de mais métricas em outra videoaula, mas agora eu quero falar de uma métrica fundamental, que é a taxa de conversão. Então, vamos analisar aqui um exemplo básico. Vamos imaginar que eu preciso fechar, o meu objetivo é ter R$ 6.000 em vendas no final do mês. Ok? R$ 6.000 em vendas. E analisando os últimos meses, eu vi que o meu ticket médio, o valor médio das minhas negociações é de R$ 1.000. Ou o produto que eu vendo custa R$ 1.000. Então, muito bem, eu sei que
Para eu poder atingir a minha meta final de R$ 6.000 no final do mês, sendo que o meu valor, o meu ticket médio por negociação, por venda, é R$ 1.000, então eu sei que eu preciso vender 6 produtos. Eu tenho que vender 6 serviços, vamos dizer assim, para atingir a minha meta final. Vitor, mas e se eu vender para uma grande empresa que me compra no valor acima de R$ 1.000, R$ 4.000? Ótimo! Nós vamos falar disso numa videoaula específica, como trabalhar com grandes negociações. Agora, você não pode contar com isso. O que coloca o feijão com arroz no teu prato no dia a dia são os pequenos peixinhos, são os negócios do dia a dia, não é aquela grande empresa que aparece vez ou outra. Então, isso para muita gente, não é? Você tem aquelas negociações que obedecem a um valor médio, claro que vez ou outra aparece uma grande negociação, mas você precisa calcular em cima do valor médio, do ticket médio. Então, se o meu ticket médio, se o valor médio é de R$ 1.000, e eu preciso atingir R$ 6.000 em vendas, eu preciso ganhar 6 negócios. Eu analiso o penúltimo mês e eu vi que eu prospectei ou que eu captei 10 leads, tá? Numa campanha de marketing digital ou no porta a porta, não interessa. Eu captei 10 prospectos. Desses 10 prospectos, eu fechei um negócio. Eu analiso o último mês e eu vi que eu prospectei mais, 20 prospectos, 20 leads eu trouxe e ganhei 2 negócios. Então, o que é óbvio aqui é que a minha taxa de conversão entre prospecção e negócio ganho é de 10%. Portanto, se a minha taxa é de 10%, para eu vender 6, para eu fechar 6 negócios, quantos negócios, quantas leads eu tenho que prospectar, eu tenho que trazer no início do funil de vendas, no início do mês? 60 leads, ok? 60 prospectos. Se eu não trouxer esses 60, dificilmente eu vou atingir a minha meta de 6 negócios ganhos no final do mês. Então, é fundamental que você comece a entender a matemática do teu processo de vendas. Vitor, mas é só assim que funciona? Então, se eu não prospectar 60, eu não ganho os 6 negócios? Veja, isso é uma estimativa. Tá? Isso é uma estimativa. Agora, veja, olha que interessante. Eu enviei 2 propostas e ganhei um negócio. Vamos imaginar que no último mês eu tenha enviado 4 propostas e fechei 2 negócios. Isso significa que a minha taxa de conversão da etapa proposta enviada para a etapa negócio ganho é de 50%. Então, se ainda que eu não tenha prospectado os 60 novos clientes, potenciais clientes, está chegando no fim do mês, eu não vou ter tempo para prospectar mais. Eu não vou ter tempo para ir em eventos, para estar ligando para novos clientes. O que eu posso fazer de repente? Aumentar, trabalhar a minha etapa proposta enviada. Então, se eu sei que a taxa é de 50%, eu preciso enviar 12 propostas para ganhar 6 negócios. Então, deixa eu focar na quantidade de propostas que eu preciso enviar. Ah, mas para enviar 12 propostas, eu preciso pelo menos fazer, então, vamos imaginar que a taxa de conversão da etapa reunião para a etapa proposta enviada seja de 50% também. Seja de 50 também. Então, se eu preciso enviar 12 propostas, significa que eu tenho que fazer 24 reuniões. 24 reuniões. Se eu estou chegando no fim do mês, eu só prospectei 30 e não vou ter tempo para correr atrás de novos negócios, se eu não trabalho com marketing digital, se isso não faz parte do meu processo de vendas, né, do meu mercado, trabalhar com marketing digital, então eu não tenho como prospectar os 60 agora. Então, deixa eu tentar marcar mais reuniões, não é? Para poder enviar mais propostas e aumentar a minha taxa de conversão lá no final do funil. Então,
Todo esse jogo de cintura, toda essa matemática, você precisa estar com ela muito bem definida, muito bem compreendida, para que você possa atingir seus objetivos. Seja você um gerente de vendas, seja você o vendedor. Vocês precisam entender isso. Então, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, a primeira regra de ouro é entender com clareza a sua estrutura de vendas, que são aquelas etapas. Saber se você não está pulando etapas, não está adicionando etapas a mais e atrasando o processo. E entender as taxas de conversão. Tudo isso você precisa ter muito claro. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa videoaula, tenho certeza que ela vai ser muito útil para você no seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber os avisos dos novos vídeos.